E aí, meus bidos pacificadores, e aí, meus bidos doppelgangers. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre a segunda temporada de Pacificador, como eu fiz na primeira temporada, né, que eu falei sobre a temporada, falei sobre o que tinha achado, não dei spoilers, até chegar o momento em que com spoilers eu acabei mostrando um pouquinho das minhas reações para os últimos 3 episódios da série. Então eu fiz a mesma coisa com essa nova temporada e eu espero que vocês gostem. Gente, como o título do vídeo já demonstrou, a thumb também, sim, eu fiquei decepcionado e olha que eu nem sou um grande fã de Pacificador. Eu não sou o cara que achou a obra-prima, que achou excelente, que ficou endeusando o James Gunn por conta da primeira temporada. Acho que o James Gunn tem várias outras obras melhores. Então, quando eu fui vir pra segunda temporada, eu não tinha visto nem o trailer, sabe? Eu não sabia de muita coisa, eu sabia que envolvia multiverso, porque muita gente comentou sobre isso, e então o James Gunn falou sobre certas participações especiais, e eu ia ver porque eu tinha achado a primeira temporada muito boa de qualquer jeito. Eu ainda tinha achado uma ótima temporada, achei que tinha sido uma surpresa muito bacana, só não tinha achado a perfeição, tinha me incomodado algumas piadas e por aí vai. Então nessa segunda temporada eu não estava esperando menos, mas também não estava esperando grande coisa. Então eu fui tranquilo, eu fui sem expectativas. E acontece que eu acho que a temporada ela viveu muito de altos e baixos. Ela não me incomodou durante os 5 episódios como eu vi que incomodou muita gente, mas ao mesmo tempo eu não saí, sei lá, endeusando os episódios 6 e 7, porém eu admito que eu fiquei muito feliz, muito empolgado com estes, para o 8 simplesmente ser uma conclusão ok, sabe? Não foi ruim, não foi negativo, não foi a pior coisa do mundo, mas foi muito aquém do que o esperado, e nem por conta do que o James Gunn necessariamente falou, e sim como final de temporada, sabe? E vocês sabem que eu sou muito crítico de final de temporada, como por exemplo Invencível, que é uma série que eu amo, eu critiquei muito o fato de como eles lidaram com certo personagem, certos acontecimentos nos últimos 5 minutos, que por mim afetou o episódio como um todo para não achar aquele episódio 100% o melhor da série, ou perfeito, o melhor da temporada, por assim dizer. Então, enfim, o que eu quero dizer sobre Pacificador como um todo é, eu acho que ele começa muito bem. O primeiro, o segundo, o terceiro episódio, ele estabelece muito bem os personagens onde eles estão, ele estabelece muito bem a trama do Chris como um todo, que está tentando se encontrar como pacificador após a primeira temporada, porque a primeira temporada foi uma temporada de descoberta. Era um personagem que estava lidando com um trauma, estava lidando com os acontecimentos do Esquadrão Suicida e estava aprendendo que podia ser humano, que podia ser uma pessoa legal, que não precisava seguir os mandamentos do pai como um todo, e fez uma amizade muito bacana com um time que foi necessário trabalhar. Ele não queria, o time também não queria, mas eles precisaram se aguentar e no fim acabaram bons amigos, né? Acabaram se dando muito bem em meio a tantos percalços, principalmente a missão da borboleta como um todo, né? Então quando chega nessa temporada é muito legal o fato de você trabalhar um personagem que antes se via de um jeito, né? O assassino, o cara que tem que trazer a paz para o mundo independente do meio. E então ele conquista alguma coisa, ele encontra amigos, mas agora ele se sente perdido, né? Tipo assim, tá, fiz isso, mas as pessoas ainda não veem o bem em mim, sabe? Mesmo eu tendo feito uma coisa legal, tendo me redimido internamente, eu não sou aceito na Liga da Justiça, eu não sou aceito por uma garota que eu gosto, o meu grupo foi separado porque a Argus em si não quer mais trabalhar comigo, então o que é que eu faço da minha vida? Sabe, essa ideia para o personagem é muito bacana. E então ele vai e encontra uma porta que leva ele para uma outra terra onde ele é aclamado, onde ele é um herói, onde todo mundo gosta dele. Então, por que ficar nessa terra quando ele pode ficar em outra, principalmente com os acontecimentos do final do primeiro episódio, que eu não quero spoiler aqui, mas enfim, são relevantes para ele achar que é possível essa nova vida em uma outra terra, sabe? Então essa discussão sobre isso, sobre ele achar que não é mais importante, sobre ele achar que ele está separado do seu grupo, eu acho que tudo isso é muito legal. É muito bom, é por mim o grande ponto da série, sabe? O desenvolvimento do Chris como personagem. Eu acho que eles deixam mais de lado a comédia e se põem mais para o drama do personagem em relação ao que ele deseja, o que ele pode conseguir em meio a tudo isso, sabe, com o que aconteceu e principalmente com o relacionamento até mesmo com a Hardcore, né, que era uma coisa que foi bem explorada na primeira temporada, você via que tinha um lance, mas também podia muito bem não levar a nada. Então nessa segunda temporada dá a entender que aconteceu alguma coisa em meio à primeira e à segunda temporada e ao mesmo tempo ela não quis mais, né? Tipo assim, parou por aqui, não vamos passar disso. Então pra ele isso machucou, né? Isso bateu muito forte. Aí você encontra um outro mundo onde ele está com ela e eles estão bem, onde eles podem ficar muito bem juntos, onde eles já tiveram um lance,
sabe? Parece uma ideia melhor, parece uma ideia mais favorável. Então é legal porque discute muito aquela ideia de que não gosto dos problemas que eu estou encontrando, me sinto sozinho e tem um outro mundo onde as coisas são melhores para mim. Prefiro abandonar esse mundo onde eu poderia aprender a lidar com isso, poderia seguir para um outro rumo e simplesmente não, vou comprar uma vida que é mais fácil, que já está pronta para mim, né? Então esse papo eu acho que é muito bacana e ele é explorado de uma forma boa. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Eles podiam ter perdido menos tempo com alguns episódios, que vai ser um problema que eu vou exaltar aqui, e ter dado mais destaque para isso. Eu acho que eles dão destaque suficiente, mas eu acho que falar mais sobre o tema em si era legal. Não necessariamente eles precisavam passar mais tempo na outra terra, mas sim focar mais nesse lado pessoal do personagem. De outros personagens verem esse lado e não fazerem nada até chegar em um momento drástico. Sabe, como se fosse uma questão de uma pessoa que está muito depressiva e ela pode tender a pensamentos suicidas e as outras pessoas não estão enxergando isso. E isso vai até um momento em que as coisas degringolam. Sabe, eu acho que um filme que, por exemplo, passa um pouco por essa mensagem é Nimona, né, da Netflix. É um filme que ele vai escalonando, ele vai mostrando certas coisinhas, e se você pegar, legal, se você não pegar, não incomoda muito, mas ao mesmo tempo está sendo preparado para chegar no final climático, sabe? Então eu acho que precisava um pouquinho disso Pacificador, e eu acho que ele não consegue, porque ele trabalha isso, o drama é legal, o modo como isso mexe com o personagem é bacana, eu acho que existe sim um aprendizado show, mas sinto que faltou mais dos outros personagens em relação a isso, sabe? Eu acho que a série acaba indo muito mais pra ação do que pro roteiro em si desse momento. E aí você tem um fechamento no último episódio que por mim deveria ser lá no episódio 7 ou 6 em relação a esse assunto. Por quê? Porque beleza, você mostrou que falaram uma coisa pra ele e isso mexeu com isso, mas e depois disso, ele realmente aprendeu essa mensagem? O quanto que essa mensagem influenciou nele? E não é um quesito de, mostra na terceira temporada. Não, é de aproveitar o agora para você trabalhar isso e fechar esse assunto de uma vez. Do tipo, ele resolveu esse assunto mesmo. Porque é a mesma coisa que, vamos dizer assim, você tá muito mal naquele teu dia. E aí você fica mal, tu fica mal, até que chega um dia que teu amigo vai lá e conversa com você e fala coisas que te fazem chorar, te fazem pensar. Mas tipo assim, gente, não é no segundo dia que tu vai melhorar. Nossa, da água pro vinho, tu mudou, sabe? Que todos aqueles pensamentos ruins e intrusivos foram embora. Não, você tem que aprender a lidar com isso. E como é que você lida com isso? Será que você não vai ter um momento ali de quebra e de voltar para aquele momento? E aí, seu amigo vai estar lá? Você consegue lidar com isso sozinho? Você vai precisar do seu amigo de novo? É esse ponto que eu tô falando que a série podia ter trabalhado, sabe? E ela deixa isso de lado, tenta resolver no último episódio, e é, de certo modo, a única cena que realmente presta no último episódio, porque fecha uma lacuna relevante da temporada. Aí, por exemplo, você tem a amiga dele, que é a Adebayo. A Adebayo aparece com um probleminha aqui familiar no primeiro episódio. Isso é largado. Ela não conversa isso com ninguém. Não é um problema muito aparente, você não sente isso nela, ela tá muito mais focada em ajudar o Chris, o que é bacana, sabe? A trama dela tá relacionada ao Chris, tal como o Economos também tá relacionado ao Chris. Então isso é show, a trama desses dois personagens estão relacionados ao que tá acontecendo com o Chris. Uma por parte de amizade, um por parte de missão. O modo como eles encaixam essas tramas para o personagem, eu acho bacana, sabe? Eu acho que funciona, tá condizente com a trama como um todo. A Adebayo só aparece ali nos momentos que precisa de uma amiga, de uma amizade, que é isso que eu acho que tem que ter mesmo. E ao mesmo tempo ela não tá vendo o que o Chris tá sentindo, ela vai ajudar no final, show. Só que aí você chega no último episódio e ele decide trazer James Gunn, né, que é o diretor, decide trazer uma cena da Adebayo resolvendo o problema do primeiro episódio, que não foi trabalhado, não foi desenvolvido, você não viu a personagem sentindo em meio à temporada. Genuinamente, quando chegou a cena, eu falei, nossa, tem isso, né? Sabe? Assim, se tu não tivesse mostrado, não era uma coisa que eu ia chegar no final desse vídeo e estar reclamando, porque eu genuinamente não ia lembrar daquele começo, sabe? Tipo assim, ia ser totalmente ignorado e esquecível. Obviamente, se eu lembrasse, já ia se tornar um ponto ruim do fato de eu falar, pô, o cara plantou uma coisa aqui e não resolveu. Só que aquilo, ele plantou, resolveu. E o desenvolvimento? É a mesma coisa que se tu apresenta um herói contra um vilão, e aí você mostra eles derrotando, mas tu não mostrou ambos evoluindo pra chegar nesse momento aqui. Foi a sensação que eu tive, sabe, em relação a essa trama. Então, nem cagou nem fedeu. O Vigilante, por mim, de todos, é o maior problema da temporada em relação a um personagem que tá perdido. Sabe assim, ele é cômico, ele é divertido. Na primeira temporada ele tem um foco extremo em relação à amizade com o Chris, em relação ao que ele pode ajudar o Chris em meio
aos percalços de estar fazendo parte daquele grupo que não aceita ele. Então o vigilante é o cara que aceita, é o cara que vai entrando em meio ao grupo aos poucos, o grupo vai aceitando ele, mesmo que não tenha pedido. E tanto tem uma parte cômica, como tem uma parte relevante para a trama como um todo. O vigilante, nessa temporada, juro, me marcou porque ele serviu como um personagem que sabe sobre animais, mas que na real não sabe muito e quer falar sobre esse assunto. Que, genuinamente, dane-se. Eu sinto até que ou o James Gunn descobriu algumas coisas interessantes e ele quis abordar isso na série, ou ele simplesmente achou que era muito engraçado falar sobre animais e ver um garoto enchendo o saco de todo mundo pra falar sobre esse assunto. Gente, por exemplo, eu gosto muito de super-heróis. Muito. Eu gosto muito de cinema. Show. Eu não fico nas pessoas... Por favor, vamos falar de cinema? Não, mas vamos falar de filme? Não, mas vamos falar de super-herói? Se o assunto entrar, show, desenvolveu. Mas acabou, acabou. Eu não vou ficar querendo puxar. Não, mas e o Batman? Não, mas e o Superman? Não, mas e o Homem-Aranha? E o Lanterna Verde? Sabe? Chega, tá? Não aguento mais. Caraca, mano, que bagulho insuportável que tava ele. O primeiro episódio, principalmente, a participação dele, se você corta, não faz diferença nenhuma, sabe? É nula. Ele vai ter relevância pro final, porque ele tem uma porta, porque ele tem um ambiente ali que tem certas coisas que vão ajudar pra resolver uma parada, sabe? Ali o personagem funciona, mas juro que se tu tivesse cortado ele os 5 episódios e trazido só aqui, teria sido muito mais legal, sabe? Acho que teria funcionado muito mais, porque ele, todas as vezes que ele aparecia, ok. E eu estou dizendo isso sendo o cara que na primeira temporada achava o Vigilante o melhor personagem, entendeu? Então, assim, é uma crítica condizente com o que eu senti em meia temporada. Ele não parecia ter mais propósito pra trama, ele não parecia ter mais nada. Ah, ele é cômico, show, mas você coloca personagens cômicos com sentido. Sabe, por exemplo, o Gato de Botas 2, que você tem o Perito? O Perito é um personagem cômico, ele é o alívio cômico, mas ele é o cara que tira o cara da crise de ansiedade. É o cara que tá ali pra dar a lição de moral que o Gato de Botas vai aprender no final do filme, entendeu? Ele tá ali com um exímio motivo em meio, até mesmo os momentos de humor do filme, ele falando coisas depressivas sobre eles que vai levar a uma lição bacana, sabe? Não é à toa o humor do personagem. Então o Vigilante me soou extremamente isso. Tem um lance dele, da relação dele com a mãe, que juro, não faz nenhum sentido. O cara é legal com todo mundo, menos com a mãe dele. Ah, piada. Gente, se alguém viu a graça, sério, deve ter algum problema com a mãe e se viu naquela cena. Porque não é possível, sabe? Tem um mami uches, assim, porque, Jesus amado, me incomodou, sabe? Eu falei, pra quê? E aí ninguém fala muito sobre isso. Ah, beleza, você tem que tratar sua mãe melhor. Fica por isso, sabe? Tu não vê ele melhorando em relação a isso também. Na real, tu não vê evolução nenhuma, sabe? A única que eles tentam é a Adebayo. Também, a Hardcore, show. Eu acho que a Hardcore tá legal, é a segunda melhor da temporada como um todo. Ela realmente, você vê os episódios focando nela, trabalhando ela. Só que eu acho que fica muito preso a relação com o Chris, é uma coisa muito adolescência. O Dose, é que eu não posso reclamar tanto disso, porque eu estou vivendo experiências familiares onde eu estou acompanhando uma pessoa que é distante de mim, mas que é adulta, agindo como uma criança. Então, assim, é Dose, né? Não tem como criticar 100% em relação a isso, porque acontece, existe no mundo real. Mas, assim, eu acho que me pega um pouco de que ela acaba virando uma personagem muito redundante. Ah, tem algum sentimento pelo Chris, ela gosta de espancar a gente, ela espanca a gente, ela não quer nada com ninguém, mas ao mesmo tempo ela sente falta, e aí ela sente as coisas, mas também não quer demonstrar. Tem uma hora que eu acho que cansa, sabe? Fica todos os episódios nesse lenga-lenga, e aí, tá bom, ela é berece, tá bom, ela sujou a mão de sangue porque ela bateu em alguém no bar. Ah, dane-se, alguém foi sexista com ela. Gente, todo dia alguém é sexista com ela. É impressionante, sabe? Não existe um mundo onde... E sim, pessoas são sexistas, pessoas são machistas, beleza, mas... Tem horas que soa muito forçado, sabe? Tipo assim, genuinamente, a cena dela saindo com o pacificador de um lugar e passa um cara e mete um gostosa. Gente, é normal, não que seja legal, o cara meter um gostosa ou aquele assovio, né? Pra mulher que tá sozinha, pra mulher que tá com as amigas. Tá com um homem gigante do lado, tu vai meter um gostosa. Tu não é maluco, parça, sabe? E aí, enfim, tem toda a cena ali, mas... Nossa, soa tão gratuito, sabe? Tão gratuito quanto as piadinhas merdas que às vezes o James Gunn ficou jogando durante a temporada, principalmente envolvendo o Vigilante. Foi interessante, porque essa temporada ela não teve tanta piada com pênis como a primeira, mas o que ela meteu de piada com animal e as reações dos personagens, sabe? Aquela coisa de ter muito palavrão, como se fosse uma coisa muito engraçada e fica reagindo a qualquer coisinha, assim, de uma forma muito... não sei, como por exemplo, tem uma hora que eles chegam em um ambiente e o cara começa tipo, ânsia de vômito. Ele não vomita, ele fica com aquela ânsia e fica passando, ele não sai do lugar também não. Ele fica lá, e com a ânsia, sabe? O bagulho fica durando. E tanto que uma das personagens fala, tipo, pô, para com isso. E ele
Tipo, pra quê? Tá ligado? Sabe? São cenas assim que me incomoda, mas no fim de tudo, a trama tava interessante. Só que aí existem problemas, que parece que o James Gunn não sabe onde ele quer chegar e ele trava a temporada. Por mim, o grande problema da temporada, eu comentei isso em live dos apoiadores do canal, é o episódio 4 e 5. O episódio 4, ele gira em torno de uma única coisa. Estão caçando o pacificador, ele tem que se virar para escapar daquela situação. Gente, ele escapa da situação, consegue chegar em tal lugar, e o final do episódio é ele literalmente voltando para a mesma situação que ele estava nesse final. Só que de um modo diferente, sabe? Porque aqui era porque ele estava na casa, aqui porque ele vai encontrar Hardcore. Caraca, eu mandei um episódio inteiro para eu chegar no final do anterior. Parece que eu vou ver a mesma coisa de novo, sabe? Então assim, parece que o episódio andou e voltou. Então, esse foi o episódio 4. O episódio 5 é cheio de decisões estúpidas para chegar a uma ação, sabe? Ele quer chegar em tal lugar e ele vai fazer a maior conveniência de roteiro, não é conveniência, né? Conveniente para levar aquele acontecimento. Então, simplesmente, o pacificador, que é um cara gigante, que em 2 episódios atrás tinha dado uma paulada em uma galera, ele apanha de uma pessoa que tem um tamanho menor. E sabe, não é nem aquela questão do boxe, sabe? De, nossa, você pega por umas partes aqui. Não, é tipo assim, ele perdeu sendo enforcado e é inacreditável. Aí depois chegou uma outra cena que o cara se deixa apanhar, mas deixa apanhar de uma forma que você fala assim, putz, não é possível, tá bom. Pelo menos aquele tal personagem tá vingando. O personagem tá vingando, não para ali. Ele quer mais. Aliás, enfia um romance desse cara com outra que vai tomar no rabo, sabe assim, a coisa mais cafona já feita em Pacificador. Não vou falar como se outras séries não tivessem esses momentos cafonos, mas assim, é muito ruim, muito ruim. Aliás, devo falar aqui, Rick Flag, Sir, é um cocô. O ator é ruim, a trama dele, que era interessante, é zoada, e quando chega no final, parece que eu vi um personagem que não é o mesmo que eu vi em Superman e tá longe de ser o personagem que eu vi em Comando de Criaturas. Pior ainda, tá querendo honrar o filho e eu consigo ver muito bem o filho lá do céu falando assim, nossa pai, tomara que você vá pro inferno. Porque é inacreditável, sabe assim, parece que isso que o James Gunn escreveu esse personagem tanto em Comando de Criaturas quanto em Pacificador. Não parecem ser o mesmo personagem. O carisma que ele tem em um, talvez até por ser desenho animado, ele não tem no outro. Ideias que ele propaga em um, ele não tem no outro. Ah, mas ele foi influenciado por tal personagem que aparece. Ah, me desculpa. Ele vai muito do 8 a 80, gente, porque são 3 episódios a partir do momento que ele é influenciado. Em 3 episódios, o cara vai dar água pro vinho, sabe? Tipo assim, ele vai do cara que tinha uma vingança pra o total vilão. Pra tu falar, quero que você morra, quero que tu vá pro inferno. Queria que o cara de Baal tivesse te acabado lá naquele episódio da série animada. É assim, sabe? E ele vai sendo comprado e a outra personagem vai vindo, mas... passa um tempo ali, mas... nossa, sério, aquilo é muito paia, mano. E aí o pior, né? Que ele desenvolve tudo isso pro final ser um episódio que é o lance? Por que ele é bom? Ele é bom porque... ele é um episódio fechadinho, ele é um episódio legal, ele termina ali algumas ações dos personagens, coloca outros personagens em situações ainda piores, ele realmente anda com a trama. O problema é que ele é um bom episódio de meio de temporada. Ele não tem cara de final de temporada. E o James Gunn tenta fazer, nossa, sério, a hora que começou a tocar a música da abertura foi tão broxante, sabe? Porque quando na primeira temporada ele tocou a música da abertura, sabe? Foi no momento, era aquele momento de vamos nos unir para derrotar o vilão, foi do caramba, e precisava ser no mesmo momento? Não precisava. Mas ele age como se a trama toda tivesse resolvida, e sabe o que é pior? Por um lado, parece que ele resolveu, e resolveu de jeito que você fala assim, não é possível que essa é a resolução, que resolveu. Que eles cortam do nada e tá criando um outro lugar, ninguém tá caçando eles, sabe? Eles fazem todo o ambiente como se todo mundo tivesse tirado o dinheiro. Não, o dinheiro tem uma explicação, esquece. Enfim... eles criam aquele ambiente, show, ninguém tá ameaçando. Do nada, acontece o que acontece pra finalizar a temporada do jeito mais... nossa, velho, sério. E podia muito ter sido meio da temporada. Era cortar o 4 e o 5 aqui. Aliás, o 5 tem a águia. Eles dão um foco no Eagle, na Ig. Enfim, a águia do pacificador. Que putz grila, cara. Eu queria saber pra onde é que ia, sabe? Porque em alguns momentos foi muito legal. Teve um momento ali que eles criam uma aura pro personagem, sabe? Existe um passado mitológico
Isso não leva a nada, é uma descoberta que tu faz e se tu tirar da bunda, também não muda nada. Então assim, pra que foi colocada? Não sei. Aí tu me perde vários momentos do episódio com o cara caçando águia. Sério? Mano, por que eu estou vendo uma série onde o cara está caçando águia? Gente, isso não é pica-pau, pelo amor de Deus. Então assim, foi realmente incômodo os episódios 4 e 5. O 6, mano, o nível sobe tanto, mas tanto, que não só é o melhor episódio da temporada, mas é um dos melhores episódios da série. Mas é fácil, porque a trama anda, o bicho pega, as coisas acontecem, tudo que você estava esperando ali finalmente ganha cor, sabe? Ganha ênfase, e você fala, nossa, agora todo mundo reuniu, sabe? Parece que o bicho vai pegar. O 7º segue muito bem a linha, ele conclui algumas situações, mas ele deixa muito bem preparado para um retorno. E aí vem o último, e o último é metade da temporada. Era melhor que ele tivesse acabado no 7º. A gente ainda ia criticar, porque ainda que tivesse uma cara de final, não teria finalizado todos os assuntos da temporada abordado. Mas ainda assim, tinha mais cara de final de temporada. O 8, ele não parece nem um epílogo, sabe? Tipo assim, que poderia ser um epílogo para uma próxima... Não. Ele parece meio de temporada, gente, porque existem muitas séries que resolvem muitos assuntos no meio da temporada e decidem seguir para outro rumo, sabe? Era isso que o Pacificador devia ter feito. E não fez. Decidiu perder tempo com várias coisinhas aqui nos primeiros episódios, que podia ter sido mais dinâmico, mais rápido, e chegar no final legal, do que fazer o que fez, como se quisesse durar mais. Isso pra agora, James Gunn está falando que não tá pensando nem numa terceira temporada, ou seja, ele quer resolver os assuntos em outros filmes. E aí eu quero ver como é que vai ficar uns assuntos que não foram resolvidos nessa temporada, sendo resolvidos em outros filmes que não deveriam se propor a resolver esses problemas que são de uma série e não deles próprios. Mas isso já é uma coisa mais da produtora, né? Falando aqui da temporada como um todo, eu acho que existe esse problema, sabe? O final, ele é um episódio bacana, ok, mas ele não tem cara de final de temporada, e aí fica... O Economos, já falei, né? Bacana, a Hardcore finalmente resolve, mas gente, nossa, a resolução da Hardcore era uma coisa tão simples que podia ter vindo no meio da temporada, podia ter vindo antes dos acontecimentos do episódio 6 e 7, sabe? Mas não, decide vir depois. Então assim, quer dizer, se bem que o 6 tem um lance de que... tem um objetivo dos personagens. Então tá bom, né? Mas enfim, podia ter vindo. E então vem a conclusão. Eu vi gente ainda elogiando. Não, porque o James Gunn fugiu da fórmula, fugiu do básico. Mas ele podia ter fugido de tantos jeitos. Ele podia ter feito de tantas formas em relação aos assuntos que ele está trabalhando. Sabe, porque eu acho que ele tem assuntos muito bacanas e ele acaba dando atenção para outros que não leva a nada. Alguns que ele podia estar trabalhando, como a Adebayo, não trabalha. E o mais interessante é o Chris. Por mim, é o grande forte da temporada, é o grande ponto da temporada. Tudo envolvendo o Chris é muito bom. O John Cena tá num carisma e tá numa atuação tão legal, sabe, que brilha os olhos, assim, você fala, caraca, mano, esse cara realmente merecia essa série, pra ele provar o seu valor, pra ele mostrar do que ele é capaz, sabe, então nesse ponto é muito legal, o timing cômico dele é tão bom quanto, por exemplo, o Chris Hemsworth com o Thor, então, tudo isso tá show de bola, mas o problema é que o restante, não, entendeu? Uma coisa que é bacana, ok, outra não sei o que, mas é aquilo, tudo isso você vai vendo, e os primeiros episódios, gostosinho, de boa, sabe? Eu vi gente já reclamando que, nossa, não tava acontecendo nada, que tava muito chato, que nem parecia Pacificador. Calma lá. Primeira temporada de Pacificador também demora pra crescer. Eu acho que a trama da primeira temporada de Pacificador, ela é legal por conta do que ela faz ali com as borboletas, daquele mistério envolvendo aquilo, da resolução, sabe, de como você vai trabalhando os personagens, a relação deles pra chegar naquilo. E qual que é o problema aqui? Eles dividem os personagens, cada um vai pra um canto e acha que é legal ficar interessante ficar acompanhando cada personagem, sabe, vendo o que cada um tá fazendo e com a sua própria... E os momentos que realmente brilha é quando você tem os momentos em que eles estão interagindo. Então a Adebayo encontra o Economos encontra a Hardcore, sabe? O Chris encontra o Vigilante. São esses momentos que o bagulho fica show de bola. Tá todo mundo separado? A única trama que presta é o Chris. Por quê? Porque é uma história que tem algo para se contar, que tem algo para se verdadeiramente trabalhar. A Hardcore, querendo ou não, acaba ficando repetitivo até o momento que decide fazer alguma coisa. Só que aí faz e cai numas decisões que, sinceramente, pra mim não faziam sentido. E aí, enfim, chega os dois momentos ali que revela, que traz situações, traz temas muito legais de falar, sabe? Não é só se vingar em relação a uma galera, mas é também trabalhar a ideia daquilo, do Chris ter estado lá e não ter notado, sabe? Tem tantas coisas, camadas para se trabalhar a partir disso. Aí o outro personagem dele que estava meio descanteado, do nada fica amigo, faz uma amizade ali em meio daquele momento, ajudando tal pessoa, por quê? Porque se reconhece. E é isso. Sabe? E aí chegou o último episódio e parece que ele só resolve. Esse personagem que do nada tava aqui, atravessou o 7º episódio aqui, ó, de um lado para o outro. Chega no outro, ele tá
aqui de novo. E não foi mostrado nada pra ele aqui de novo, entendeu? Só corte. Ah, passagem de tempo. Pô, vai tomar no rabo. Passagem de tempo não é desculpa pra tudo, entendeu? Uma coisa é uma pessoa viajar de um lugar e você fazer a passagem de tempo porque não é relevante mostrar ela viajando e que se passaram dias. Outra é você não trabalhar como é que esse personagem entrou pro grupo quando ninguém gostava dele e agora todo mundo gosta, todo mundo aceita, sabe? Nossa, e não é nem só ele, tem um outro também que é um porre, que eu juro que tava esperando a morte dele e do nada ele tava fazendo parte do grupo no final da temporada. Então, assim, foi realmente broxante, sabe? Não só por conta do que o James Gunn havia prometido, mas exatamente por ele achar que tava bom, sabe? Pra ele, depois que acabou a série, falar: então, é isso mesmo que eu tava planejando e não sei o quê. Não, mas olha como essa cena é linda. 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 É tipo você pegar Espetacular Homem-Aranha 2 e falar: nossa, olha que cena linda. Olha que cena linda. Olha. Mas aí tu vai ver o roteiro do filme, tu pega o filme como um todo, entendeu? São cenas lindas em meio a um roteiro problemático. É isso. Ai, que cena linda. Linda. Mas em meia temporada, entendeu? Foi melhor que Demolidor, né? Que tivemos o Renascer, teve, foi melhor. Mas também não foi melhor que a primeira temporada, não foi melhor que Superman, que foi um grande atrativo, foi melhor que o Comando das Criaturas, mas deu uma sensação de temporada perdida, sabe? Assim, de que podia ter seguido tantos caminhos legais, não precisava ter ficado do jeito que ficou, e por algum motivo achou que estava bacana ficar do jeito que ficou. Então, um grande ponto pra mim é o episódio 6 e 7, sabe? São grandes episódios, bons episódios, os primeiros 1, 2 e 3. E aí o 4, 5 e o 8, tá ligado? Assim, o 8 tá na média, o 4 e o 5 lá embaixo. Foi essa sensação que eu tive com a temporada como um todo, sabe? Então, basicamente eu me expliquei, né? Esses são os meus motivos. Se você gostou, achou engraçado, eu vi gente falando que achou melhor que a primeira temporada. Nossa, meus parabéns, você foi uma pessoa muito feliz, você pode ter percebido, você pode ter notado que você foi uma pessoa à parte do restante, né? Mas, infelizmente pra mim, certas coisas realmente não desceram. O Pacificador que, pô, foi a parte mais bacana ali também. O final não... Sinto que ficou, sabe, não trouxe aquela resolução catártica de eu sentir, de eu ficar feliz pelo Pacificador. E olha que eu estava vendo a trama dele, estava me conectando. Mas o modo como resolveu também foi tipo... jogou, né? Colocou ali, e é nóis. Aí toca a música da abertura também, como se fosse as Mil Maravilhas, não explica uma coisa ou outra. E foi a sensação que eu tive, eu já falei pra caramba, eu acho que eu não preciso mais me repetir em relação a esse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, caso você não viu o Pacificador, vai de você, vê almoçando, jantando, né? Se você gostou muito da primeira temporada, se você não gostou, não veja. E... caso você já tenha visto o Pacificador, agora você verá as reações aos últimos 3 episódios. Mas bem pouquinho, porque só merece de verdade quem patrocina o Catarse, tem o apoio ali. E enfim, pode ver o react dos episódios completo. Melhor a gente logo antes que eu mude de ideia. Vocês estão resumindo ela uma única coisa, né? Bem merda, aliás. Pra parceira, como fazer se o Wader fala essas bostas, ele merece isso daí mesmo. Meu Deus, tá fritando meu cérebro! É, tipo que eu sou safada? Pois é, eu não posso mentir sobre tudo. Cara, nem pensar. É dinheiro sujo, tá doidona? Mas aí vai fazer o que com isso daí tudo? Eu ajudei a incinerar o corpo dele. Maluco do cara. É o que a maioria dos globos de neve fazem. Pois é. Ou ele pode ser enrustido, né? E aí, como o mundo não evoluiu, ele se manteve casado. Não é isso. A gente viajou pra outra dimensão pra limpar as merdas do núcleo? Caralho! General Flagger. Sou um justiceiro fantasiado. Então qual é o problema? Ser otário não é ameaça. Sim, Eu abri o coração. caguei pra essa merda. Eu. Caralho. Tá bom. Eles vão me deixar sair daqui? Sobre o que aconteceu lá no barco. Ai, meu Deus. Porra, você não é Sem burra, mano. barco. Foi por causa dele que eu entrei pros Filhos da Liberdade. Pro quê? Aqui eu só vejo pessoas brancas. Não brinca. Caralho! Puta merda. Então esses... Nossa, mano.
Pô, a música no final apareceu a música da abertura, né? Isso que não foi com os nazistas. Você tá vivendo uma utopia. Tudo que as pessoas Interessante. custas de quem é considerado. Não, dá pra ver na hora. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu vi. Merda, então vambora. Não dá pra saber. Minha amiga não... Vai ser chocante, cambada! Economos é o pior agente possível, né, mano? Cristo. Esse aí eles amam. E que porra a gente vai fazer agora? Esperar a noite cair, tentar voltar mentira. Esse aí eles amam. E que bom pra você se o seu mundo é perfeito e você luta contra todas as injustiças que vê. Qual é o seu problema, cara? Acho que ele não era nazista. Chris, vambora. Eu também acho. Ai! Saiu de cima dele! Bem bom. O cara não morreu, volta, né? Vai ser o vilão. Será que teremos Superman nazista? Ou Superman que foi aprisionado porque os seus pais nunca encontraram porque seus pais eram judeus e seus pais foram presos? A tal noite citada, né? É sempre o James Gunn mostrando a sabedoria musical dele. Legal, sua mãe é uma puta rameira. Vocês beberam tudo aquilo. Tão de boa, assim. Não, hein? Rock Cruz. Quem me drogou, tá? Eu tô feliz que eu não dei muita atenção pra tudo que foi falado. Ainda tá se escondendo. O Chris ainda não deixou você. Tadinho. Não. E você? Todo o elenco do Lex, mano. Mano, uma hora vai acontecer uma invasão alienígena porque eles deixaram um deles serem pegos. Mano, o Rick Flag ele teve uma transformação do... Olha lá, ele virou escroto, mano. Ele virou comprado. O homem, mano, homem, ele se mostra muito burro quando ele troca mulher por caras que ele, tipo, conheceu há pouco tempo. Journey, caralho. Eu tô me questionando se essa música existe ou se, tipo... Pô, a Debaio com essa ex dela aí foi no primeiro episódio e não falou mais, né? Mas elas acabam morrendo porque os cascos param de crescer. As informações do Não é uma piada. Adrian. Covardão que existe. Deus do céu. Você tinha que falar assim. Mano, a série do Pacificador, tá ligado? Vai tipo assim, fazer um bagulho especial pra DC. Seu idiota. Significou tudo. Tudo? Ô, louco! O James Gunn, ele pega a música da abertura e fala, no último episódio eu vou tocar. Mano, isso daí não vai virar, tipo, sei lá... É que já existe a Sala da Justiça, né? E usando dinheiro de quem que eles estão fazendo isso daí? Ah, não é possível. Não, ele não faz sentido. O do Cantil faz. Mentira. Que fofo. Gente, não é possível que esse é o final da temporada, mano. Não é possível, mano. Quer dizer, é, né? Tá acabando já. Vai jogar pro outro mundo? Podia ter, tipo, mais 3 episódios. Resolvia. Podia ter cortado o episódio 4. O 5. Eu não me voluntariei. O quê? McCoy. Nossa, como toca música, né, James Gunn? Caraca. Alguma outra série esse ano? Round 6 foi bem ruim. Demolidor é pior. Agora se eu comparar com Endor... Todos os episódios tiveram cenas assim? Mano, James Gunn tem que tomar muito cuidado, porque das 3 obras que ele fez no novo universo de DC, a única que prestou foi Superman. E Superman é um ótimo filme, mas não é perfeito.
Mas é um ótimo filme. Agora, Comando das Criaturas, mediano pra menos. E Pacificador, ok, segunda temporada. A primeira temporada é muito boa. Não sou o maior, né, apaixonado como muitos, mas muito boa. Mas a segunda não foi ruim. E não foi mediano. Mas se eu fosse um produtor da HBO, um produtor da Warner, terminasse, eu visse tudo isso, eu ia falar, cara, tu vai fazer outro projeto, tá? A gente vai cancelar Pacificador porque tu podia ter feito uma coisa bacana que tu não fez. Então assim, gente, ó, pra humilhar legal. Até Titãs, nos finais de temporada, tinham, tipo assim, mais acontecimentos. Podiam ser mal realizados, podiam, como eu posso dizer, ficar meio, tipo assim, algumas coisas não tão bem resolvidas, mas o geral, ele finalizava, tá ligado? Pareceu metade de temporada. Esse final, e não tava aparecendo. O que mais me pega é isso, tipo assim, não é tipo, por exemplo, The Bear, que ou até Round 6 que eu não gosto, né, a segunda temporada de Round 6, tipo assim, você vai ver nos episódios, você vai percebendo que ela não tá chegando no final. E você já sabe quantos episódios tem. Você já sabe que, tipo assim, eles não vão terminar e eles estão dividindo a parada, tá ligado? É ruim, mas eles ainda estão, entendeu? Tipo assim, você nota. Mano, do jeito que eles estavam indo, era tipo assim, mano, o sexto episódio foi uma ótima preparação, o sétimo foi um ótimo, tipo assim, penúltimo episódio pra um combate final. Tipo assim, mano, tava certo o que seria o último episódio. Eles seguiram pra um caminho totalmente oposto, desnecessariamente, e acabaram a temporada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem chegou até aqui, deixa o like, compartilha para outras pessoas poderem chegar no canal e conhecer Pacificador também. E ao mesmo tempo não deixe de comentar o que é que você achou da temporada como um todo, o que é que você achou dos argumentos que eu coloquei aqui, o que é que você concorda, o que é que você discorda. E eu espero de verdade reencontrar vocês em outras obras que eu vou falar aqui neste canal. Não só dos reacts que eu já faço, mas também de vídeos especiais que eu já estou planejando e vão chegar futuramente. Até mesmo de uma série que eu vi e que teve um final de epílogo, que também tem tramas que você não sabe onde é que vai chegar, mas que ainda assim existe um sentimento daquilo e tem uma causa muito forte e muito bacana. E não é super-herói, mas enfim, fica aí no ar. Muito obrigado, valeu, falou!